tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 27. Bom, nosso livro trouxe aqui pra gente, no ponto de chegada, uma cruzadinha. Resolva a cruzadinha sobre os conteúdos estudados no capítulo. Depois, escreva um pequeno texto em um papel separado sobre a palavra formada na coluna em destaque. Então, vocês vão ler a informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e descobrir que palavrinha está faltando aqui na cruzadinha, tá? Então, por exemplo, método de prevenção contra doenças causadas por agentes infecciosos. O que a gente toma? Vamos escrever aqui. Depois, doença causada por um protozoário denominado plasmódio, que é transmitido pela picada de um mosquito conhecido como mosquito prego. 3. A descoberta da penicilina foi importante para o tratamento de doenças causadas por quais micro-organismos? 4. Nome dado à situação quando uma doença acomete um grande número de pessoas em determinada localidade. 5. Doença transmitida pelas fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti que picam durante a noite e o dia. 6. Doença causada por vírus que pode provocar infecção nas orelhas, convulsões, lesão cerebral, pneumonia e até a morte. 7. Doença transmitida pelas fezes de um barbeiro infectado pelo Trypanosoma cruzi. 8. Termo usado para descrever a invasão de micro-organismos no interior das células e tecidos de um ser vivo. E 9. Substâncias que promovem o crescimento de bactérias benéficas já existentes no intestino, tá? Isso aí tem alguns alimentos que a gente ingere, tá certo? E depois tem essa palavrinha aqui, ó, vacinação. Vocês vão escrever um parágrafo falando da importância que essa palavrinha tem, tá bom? Agora nós vamos para um texto que está na página 128 e 129, tá bom? Vamos lá que a tia Marília vai ler para vocês. Qual é a relação dos micro-organismos com o ambiente e outros seres vivos? Vamos lá. Os micro-organismos são seres unicelulares, invisíveis a olho nu pelo ser humano. Estão presentes nos mais diversos ambientes, como no ar, na água, no solo e até dentro de outros seres vivos. Podem estabelecer relações prejudiciais com outros seres vivos, como aqueles causadores de doenças, mas possuem grande importância ecológica, como na decomposição de matéria orgânica. Os micro-organismos também são de interesse do ser humano, como na sua utilização na biotecnologia, por exemplo. As bactérias, as cianobactérias, as algas e os fungos unicelulares, os protozoários e os vírus são exemplos desses pequenos seres. Para observá-los individualmente, precisamos do microscópio, que é um instrumento capaz de aumentar o tamanho das imagens. As bactérias são seres vivos capazes de viver isoladamente ou juntas, formando colônias. Podem ter diferentes formas e arranjos. As bactérias causadoras de doenças são denominadas patogênicas. E várias doenças humanas são causadas por elas, como o tétano, a pneumonia e a tuberculose. Muitas dessas doenças podem ser evitadas por meio da vacinação. Já quando uma pessoa contrai uma doença bacteriana, ela pode ser tratada com antibióticos. As algas unicelulares, com algumas bactérias fotossintetizantes e as cianobactérias, formam o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática. Os fungos são organismos que, com as bactérias, atuam como decompositores na natureza. Eles se nutrem da matéria orgânica dos organismos mortos e devolvem os nutrientes minerais à natureza para que sejam aproveitados pelos produtores, que são as nossas plantas. Os fungos podem ser pluricelulares ou unicelulares.
Entre estes, as leveduras realizam processos fundamentais à alimentação do ser humano, como a fermentação na produção de pães. Os vírus são visíveis somente pelo microscópio eletrônico. Eles precisam viver dentro de outras células para se reproduzir, pois não possuem aparato celular próprio. As doenças causadas por vírus são genericamente denominadas viroses. Alguns exemplos de viroses são a cachumba, a catapora e a dengue. Os protozoários são micro-organismos heterótrofos. Há protozoários de vida livre e aqueles que são parasitas e podem provocar doenças graves, como a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. Bom, agora nós vamos para os exercícios aqui da página 130. Analise o esquema a seguir e preencha os quadros em branco. Então, nós temos um esquema aqui e alguns quadrinhos desse esquema estão em branco, ó. Tem alguns quadrinhos em branco aqui, tá? E aqui embaixo também. A tia Marília vai fazer um quadro para vocês. Para auxiliar nessa atividade, vocês vão ler e encaixar as palavrinhas nos lugares corretos, tá ok? E para finalizar, a atividade 2 pede que vocês escrevam um parágrafo com as palavras do esquema anterior, tá? Então, vocês vão ler esse esquema aqui depois de completo e vão escrever um parágrafo simples, tá? Resumindo o que está sendo mostrado nesse esquema aqui, tá ok? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.